Olá, o objeto dessa conversa é tratarmos das repercussões que a pandemia do coronavírus poderá causar e certamente causará nas relações contratuais. Sabemos que os contratos envolvem operações econômicas. Pois bem, as atividades econômicas serão severamente afetadas, já estão sendo e serão severamente afetadas pelo coronavírus. E aí o ponto que surge é como exigir o adimplemento de um contrato a partir da ocorrência do coronavírus. Aqui o que estará, num primeiro momento, em causa é estabelecer ou perceber como é que se posicionaria o princípio da função social dos contratos e, mais diretamente, aquele princípio que estabelece o equilíbrio dos contratos. Esse princípio, sabemos que pretende, no norte da própria Constituição Federal, estabelecer relações equilibradas entre os contratantes, no sentido de que a justiça comutativa seja efetivamente implementada. E a justiça comutativa é aquela categoria de justiça, conforme Aristóteles nos ensinou, que estabelece uma proporção nas relações de troca entre particulares. Portanto, nas operações de troca que os particulares estabelecem entre si, a justiça comutativa exige que haja uma proporção. Não que sejam relações totalmente, absolutamente igualitárias, mas um nível de proporção, para que se evite que um dos contratantes obtenha vantagens excessivas, ou ainda para que o contrato não sirva como um meio de legitimar vantagens excessivas, abusivas, nas relações que ele regulamenta. E é este o ponto. O quanto o coronavírus afetará o princípio do equilíbrio dos contratos. Esse equilíbrio, como salientamos, pretende que haja uma justa realização dos interesses privados e que o contrato não sirva para alicerçar trocas excessivamente onerosas que são consideradas trocas injustas e inaceitáveis pela ordem jurídica. Nessa ordem de ideias, nós vamos perceber que o Código Civil, quando verifica a quebra do equilíbrio dos contratos, da proporção efetiva material entre os contratos, estabelece uma disciplina sancionatória. Essa disciplina sancionatória pode ocorrer com a situação da lesão, que é um defeito do negócio jurídico, está previsto no artigo 157 do Código Civil. No caso da lesão, nós temos uma formação contratual já desequilibrada. Não é o que ocorre com o coronavírus, porque a pandemia do coronavírus vai ser considerada uma razão superveniente à formação do contrato que afeta a realidade contratual. E essa é a questão. Como é que o Código Civil vai tratar dessa matéria? Como é que o Código Civil vai tratar a quebra do princípio da equivalência contratual, uma vez que esta realidade contratual foi afetada pelo coronavírus? Bem, aqui num primeiro momento vai surgir o artigo 393 do Código Civil Brasileiro. Esse dispositivo estabelece que, me permitam fazer a leitura dele, estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, o que nós temos? Caso sobrevenha o caso fortuito e força maior, o devedor não será responsabilizado pelos prejuízos resultantes do inadimplemento desse contrato, a não ser que ele tenha expressamente se responsabilizado, que é o que por vezes acontece com companhias de seguro. O parágrafo único do artigo 393 estabelece que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir. Primeira questão que surge a partir da leitura do artigo 393. Qual a definição de caso fortuito e força maior? Bem, se formos nos socorrer dos doutrinadores, encontraremos uma grande divergência. Há autores que vinculam o caso fortuito a uma ação humana inevitável que afeta a realização do contrato. Há outros autores que associam o caso fortuito a eventos da natureza. E vice-versa. Há autores que estabelecem que a força maior é um evento da natureza e o caso fortuito um evento humano. Bem, aqui, como salienta o grande professor português Mário Júlio de Almeida Costa, estamos diante de uma discussão doutrinária, de uma discussão de escola. Eu já observo que, em termos práticos, essa dificuldade doutrinária conceitual
não vai afetar a resposta que o direito dará a essas situações. Vejam que o professor Almeida Costa vincula a ideia de força maior, vincula o conceito de força maior à ideia de inevitabilidade, seja por obra da natureza, seja por evento produzido pelo homem. Força maior é aquele evento inevitável. O caso fortuito, por sua vez, está associado à ideia de imprevisibilidade, ou seja, algo que era imprevisível e que veio a ocorrer. Portanto, retomando a proposta do professor Almeida Costa, um dos maiores civilistas da língua portuguesa, um dos maiores civilistas que temos no mundo. O professor Almeida Costa, então, diz que o conceito de força maior está relacionado à ideia de inevitabilidade, seja por ação humana, seja por força da natureza, embora o fato fosse previsível, era inevitável. Talvez aqui a ideia do coronavírus. Era previsível que o coronavírus chegasse ao Brasil, mas inevitável. Não tínhamos como impedir a sua chegada e talvez mesmo os seus reflexos. O caso fortuito está associado à ideia de imprevisibilidade, algo imprevisível. Notem que essa discussão doutrinária em nada afetará a solução que o direito dará ao problema do coronavírus e o impacto contratual, o impacto nas relações contratuais, por uma razão muito simples. O legislador equiparou o instituto da força maior e do caso fortuito, atribuindo a ambos a mesma consequência, o mesmo resultado. Ou seja, tanto a força maior quanto o caso fortuito excluem o devedor da responsabilidade civil. Isso porque esses dois eventos rompem o nexo de causalidade entre a conduta do devedor e o inadimplemento. Portanto, coronavírus estará associado à regra do artigo 393 do Código Civil. Estamos diante de um fato necessário e inevitável, que torna o adimplemento das obrigações uma tarefa impossível ou seria uma exigência extremamente árdua para o devedor. E essa exigência não é estabelecida pela ordem jurídica. Portanto, diante do coronavírus e o seu impacto nas relações contratuais, num primeiro momento, pensamos como solução a aplicação do artigo 393 do Código Civil. Um abraço.